Pois bem, hoje vamos ter mais um Só Delas, um bate-papo muito legal, descontraído, com mais uma mulher inspiradora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito trabalhista para as mulheres. Essa mulher que vai estar comigo aqui hoje, ela vem fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente focado nos direitos das empregadas domésticas. Então, se você ainda não está aqui no meu canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente, compartilhe, mande esse vídeo para o maior número de pessoas e mulheres que você conhece. Obrigada. Bom, gente, hoje a gente está aqui com mais um Só Delas. Hoje um bate-papo mais uma vez leve, descontraído, para falar um pouquinho de uma dor, né, de um desafio que é o trabalho, o direito trabalhista das mulheres no nosso país. A Érica está aqui conosco, ela vai se apresentar, falar um pouquinho, né, do trabalho que ela faz com as mulheres. Érica, fica à vontade. Ah, primeiramente, eu queria te agradecer, né, pelo convite. É uma honra participar de todos os seus projetos. É sempre muito bom, é sempre gratificante, porque são assuntos atuais e que a gente precisa falar, né? Precisa ser discutido, precisa ser debatido. Meu nome é Érica Silva, sou advogada trabalhista, especialista na defesa de direitos trabalhistas das mulheres. O meu trabalho atualmente ele é mais voltado para as trabalhadoras domésticas, atendo às mulheres de forma geral, mas eu tenho um olhar assim mais carinhoso, mais atencioso para essas mulheres que a gente sabe que hoje em dia é uma classe vamos colocar assim, uma classe menor, né? Sem privilégios, com diferenças de salário, de direitos. Então, eu tenho essa atenção um pouco mais direcionada para essas mulheres. Ótimo, Érica. Eu que agradeço a sua participação. Eu vejo sempre assim, eu acho muito importante a gente falar de leis, de direitos, a gente ter conhecimento, entender como que funciona, mas pode ser de forma leve, né? Pode ser de uma forma Sim. assim descontraída para que as pessoas consigam entender. Inclusive, Uhum. você tem um canal no YouTube onde você traz esses assuntos voltados para esse público. Você quer deixar aqui o endereço do seu canal, do seu Instagram, para quem estiver assistindo poder ir lá acessar. Sim. No Instagram, @ericasilva.advogada. No Instagram, eu trago dicas, né, do dia a dia, do direito trabalhista das mulheres, de uma forma geral. No canal do YouTube, é o Érica Silva. É um trabalho mais voltado para o público das trabalhadoras domésticas. A gente diferencia um pouco o trabalho de cada rede social, tendo em vista o acesso de cada, né, a característica de cada público. E tenho também um site, que é o advocaciafeminina.adv.br, e lá no site, apesar de ter todo o acesso ao meu canal, ao Instagram, eu também publico vários artigos e também é um canal de comunicação comigo, né? Caso a pessoa queira entrar em contato por lá, a gente tem todas essas formas de contato. Muito bom. Então, assim, temos aí 3 formas de contato com a Érica. Você que está Exatamente. assistindo, que conhece alguma mulher que desconhece o seu direito trabalhista, principalmente se ela for uma trabalhadora doméstica, é muito importante que ela tenha esse acesso. Tem os vídeos lá, são gratuitos no YouTube. Informação é tudo, né? Eu acho que Uhum. muitas das vezes as pessoas passam por algumas situações por desconhecer, né? Sim. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, Érica, que o trabalho doméstico no Brasil, ele tem cor, classe e gênero. Entre os 6 milhões de pessoas que executam essa tarefa de limpeza e manutenção das nossas casas, 92% são mulheres, 63% são negras, e o número de trabalhadoras domésticas sem carteira assinada e mais velhas vem aumentando. Faz sentido esse número para vocês? Você consegue perceber esse número? É real no dia a dia? É muito real. A essa estatística que você disse, a gente ainda pode acrescentar que apenas 28% dessas mulheres têm a carteira assinada. Nossa. Então, assim, a gente tem a maioria de mulheres que trabalham ainda na informalidade, ainda
que não possuem os seus direitos garantidos, que têm os seus direitos ceifados totalmente, né? Quem me acompanha e quem passar a me acompanhar também, principalmente no YouTube, vai perceber que o assunto a gente gira, gira, gira e cai no mesmo, que é a carteira assinada. A falta da carteira assinada vai trazer um efeito em cadeia de vários outros direitos que ela não vai ter acesso. Então, se ela não tem carteira assinada, ela não vai ter as contribuições previdenciárias, ela não vai ter o direito às férias, ao 13º, dentre vários outros, como salário família, todos os direitos, basicamente, né, os poucos direitos que estão garantidos, se ela não tem a carteira assinada, automaticamente cai por terra qualquer outro. E aí é interessante, Paulo, porque muitas mulheres me procuram no sentido assim, mas eu trabalho sem carteira assinada há 2, 3 anos, às vezes até mais do que isso, e a minha patroa me paga lá minhas férias, ela me paga lá o 13º, ok, ela pode fazer isso ainda na informalidade. Mas se como acontece na maioria dos casos, o patrão acha que ele vai pagar o salário, não, ele tem certeza que ele vai pagar o salário puro e simples e ele está no lucro, né? E ele está fazendo mais do que do que ajudando aquela funcionária. Ou, às vezes, pela falta de conhecimento que a maioria delas possuem, fala com elas assim, olha, eu vou te pagar aqui um salário mínimo de R$ 1.100, mas eu não vou assinar a sua carteira, não, porque se eu assinar a sua carteira, eu vou te prejudicar, porque aí você não vai receber um salário mínimo. Você vai ter o desconto de fundo de garantia não, de contribuição previdenciária ou vale transporte, e aí você vai receber menos. E aí, na cabeça dela, ela pensa assim, então é melhor eu trabalhar sem carteira assinada, porque eu vou Ele receber já mais. joga com ela ali, né? Tipo, já põe um gatilho na cabeça dela para ela ceder e não buscar Exatamente. a carteira assinada, né? Isso. E isso é mais comum do que qualquer outra coisa. É muito comum. Várias mulheres me procuram, às vezes até pelo próprio canal do YouTube, elas se sentem muito à vontade para poder perguntar e esclarecer a dúvida, e aí é o que mais acontece. Eu poderia dizer que é o ranking. Se a gente fosse listar as maiores dúvidas, essa é uma São das essas, principais. né? Agora me tira uma dúvida, Érica, eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas. A partir de quando as empregadas domésticas passaram a ter os seus direitos resguardados por lei? Sabe, os direitos de carteira assinada serem vistas, né, como cidadãs com direitos, com horários, cobertas ali pela legislação. A gente pode dizer que o marco mesmo é 2015. A gente tem a PEC das domésticas, né, que ficou famosa na época, que é a Lei Complementar 150 de 2015, e foi a partir dessa lei que a gente pode dizer que os direitos que essas mulheres possuem hoje, como, por exemplo, direito às horas extras, direito ao fundo de garantia, são direitos que passaram a ser válidos a partir de 2015 para frente. O que a Nossa. gente tem para trás é vamos dizer assim, uma desigualdade entre um trabalhador urbano, que é aquele funcionário que trabalha para uma empresa privada, por exemplo, e se a gente for igualar em termos de atividade, de responsabilidade, né, se iguala a qualquer outro trabalhador, só a partir de 2015. Nossa, é Antes muito disso, recente, né? olha para você ver uma coisa assim tão comum que é o fundo de garantia, né? De 2015 para cá. Eu tenho clientes, às vezes até pessoas que me procuram para tirar dúvidas, que têm aí mais de 10 anos, 8 anos de contrato, de trabalho, e que, se a gente for contabilizar vários direitos,
são decotados aí só e podendo ser contabilizados só a partir de 2015. Então, é muito recente. Ainda há desigualdades, né? Ainda há direitos que essas mulheres não poderiam, não podem usufruir. E aí a gente, no judiciário, a gente tenta analisar de uma forma análoga, né? Fazendo um comparativo com os direitos de uma empregada urbana, tentando igualar por analogia. Mas se a gente for olhar a legislação mesmo, existe uma diferença, assim, gritante. Gritante, né? E é um assunto, você já até fez uma live junto comigo sobre esse assunto, e é uma coisa que eu sempre fico pensando nas mulheres que antes de 2015, né? Porque é muito recente, que ganham a vida, às vezes são gerações inteiras de uma família trabalhando em casas de outras famílias e que muitas das vezes não são respeitadas, não é visto como um trabalho digno. A gente ainda vê, infelizmente, algumas reportagens de trabalho análogo à escravidão, né, de você se sentir no direito de menosprezar e não enxergar aquela trabalhadora como, igual você falou, como um trabalhador, como qualquer outro trabalhador. Ela tem os direitos dela, deve ter horário para chegar, horário para sair, direito a férias, né? E essa questão das trabalhadoras domésticas parece que é um desafio, mesmo tendo a legislação, a gente ainda vê esse desafio muito grande, né? Sim, é um desafio muito grande, porque é aquele famoso, ela é quase da família. Eu tenho aqui, eles costumam dizer, secretária, né? Eu tenho uma secretária do lar, e eu trato ela como se fosse da família. E a gente sabe que, no fundo, não é assim. E toda essa questão, toda essa luta nessa categoria, ela vem assim de muitos anos, de décadas, né? De muitos e muitos anos atrás, porque se a gente for fazer hoje, se a gente faz um comparativo do trabalho doméstico com as escravas, as pessoas falam assim, não tem nada a ver, não, nada a ver, nada a ver, mas só que faz todo o sentido, e a origem dessa função é dos escravos, é dessa época. E o que a gente carrega até hoje, toda essa luta, como você se referiu, ela vem desse período. Existem alguns estudiosos que falam que a condição que essas mulheres vivem hoje é uma questão hereditária, porque vem lá das escravas, a gente tinha as escravas que cuidavam da casa, cuidavam das roupas, das crianças, às vezes, né, eram como as mães, né, dessas crianças, cuidava da casa como um todo, elas tinham regalias em relação a outros escravos, elas não tinham aquele trabalho braçal, o rural, mas elas eram escravas e eram penalizadas tanto quanto. Então, hoje, quando a gente fala, elas são quase da família, eu trato ela como se fosse da família, vem disso aí, das mulheres que atuavam dentro da casa dos senhores, tinham, entre aspas, regalias, porque elas estavam dentro de casa, então tinham uma alimentação um pouco melhor, né? Tinham um certo conforto para poder descansar, para dormir, entre aspas. E aí, hoje a gente fala que elas são quase da família, é uma forma da gente igualar aquele período, né? E muita gente acha que isso é um absurdo. Nossa, mas você tá comparando um trabalho doméstico com a era dos escravos? Sim, elas carregam isso desde esse período. E aí a gente vem puxando. Por que que a gente tem um número maior de mulheres negras nessa atividade? Faz todo sentido. Todo Faz todo um sentido. sentido, não é? Na hora que você começou, justamente. sim, na hora que você começou a falar dessa questão da escravidão, disso vir, né, séculos e séculos, né, se repetindo, me lembrou um filme americano que eu gosto muito dele, que chama-se Histórias Cruzadas. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir, né? Que é um filme onde aquelas mulheres que eram tratadas como escravas domésticas, né, elas herdaram da mãe, da avó. Sim.
E o absurdo que acontecia de no testamento da família, elas eram doadas para outra geração como se fosse um bem material. Então, olha, você não vai poder trabalhar para nenhuma outra família, você é da família fulano de tal, né? E isso foi se arrastando, no filme mostra, para quem não assistiu, assista esse filme, tem a Viola Davis como uma protagonista do filme, é algo assim assustador, apesar de ser nos Estados Unidos, tem muito a ver com o que acontece aqui no Brasil, ainda acontece aqui no Brasil, né? É o que você está dizendo. Responde muita pergunta que eu ia te fazer, né? Por que que a maioria das trabalhadoras domésticas são negras? São algumas perguntas que às vezes a gente tem medo de fazer, ou às vezes a gente nem para pensar. Eu falo que esse processo de conhecimento, né, da nossa história, da mulher negra, do homem negro no Brasil, o Brasil tem tanto esse mito de que não tem racismo, as pessoas acham que tudo é mimimi, que saco, todo mundo fala disso agora, mas isso é tão forte que a gente tem que parar para pensar. Hoje, num curso de engenharia, qual a cor da pele? Qual a origem da maioria dos alunos, mas engenharia de escola federal? Olha a distorção que a gente vive no Brasil, né? Quem tem condição de pagar está numa federal. Quem não tem, trabalha o dia inteiro e tem que pagar, faz numa escola particular. E tem cursos que são essencialmente, você vê pessoas brancas. Né? Não é desmerecendo, gente, nenhuma profissão, mas é para a gente pensar por que das coisas a gente tem que perguntar, né, Érica? O legal dessas conversas é isso. Por que a gente tem maior número de empregadas domésticas negras, né? Sim. Essa questão que você está falando aí, a gente não precisa nem abrir o leque para cursos superiores, não. Vamos pensar, por exemplo, aqui, no assunto que a gente está falando, de trabalhador doméstico. Uhum. Se a gente fala, direito das trabalhadoras domésticas, mas só mulher que é trabalhadora doméstica? Exatamente. Não, a gente tem, na verdade, a gente se refere ao trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico não é só aquele labor dentro de casa, de cuidar da casa, da roupa, das crianças. Não, um motorista particular pode ser um trabalhador doméstico, um jardineiro, um cuidador de idoso, um enfermeiro. Podem ser funções desempenhadas no âmbito doméstico e podem ser desenvolvidas por uma mulher ou por um homem. Uhum. Por que Com não? certeza. A gente poderia ter um trabalhador doméstico, homem, cuidando aqui da minha casa, enquanto o meu carro, quem dirige é a minha trabalhadora doméstica, é a minha motorista. Não deveria ter essa distinção. Sim. Mas qual que é o mais comum? Né? O se tem uma vasilha, uma pia cheia de vasilha para lavar e um carro para ser conduzido, quem vai para qual lado? Verdade. É Então, estrutural isso, né? É estrutural esse sexismo que a gente vive, né? sim, exatamente. Então, a questão não só do desenvolvimento, do conhecimento no âmbito doméstico, mas a gente também tem que tratar a desigualdade de gênero também dentro do trabalho doméstico. Sim, sim. Faz muito sentido. E quando a gente começa a falar, igual você falou, foi em 2015 que os direitos, né, desses trabalhadores domésticos começou a ser visto do modo do ponto de vista legal. E aí fazendo uma analogia à escravidão. Quando a gente para pensar que só tem 133 anos, esse número ele não sai da minha cabeça. Só tem 133 anos que o homem, a mulher negra e as crianças negras deixaram de ser escravizadas. Se é que a gente pode dizer que deixaram de fato, porque no nosso país, por tudo que a gente vê, será que realmente deixou? Mas, de acordo com a abolição, sim. Então, assim, é muito pouco tempo, né? E o quanto isso nos dias de hoje é pesado. Por quê? Eu sei que é complicado, é delicado, mas por que demorou-se tanto para olhar para essas mulheres? Será que é porque são na maioria mulheres e na maioria negras? O que você consegue perceber disso, Érica? Paula, eu acho que começa primeiro pela desvalorização do trabalho em si, Uhum, né? uhum. A gente vê um completo desrespeito a essas pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho.
Recentemente a gente teve aí eu não recordo o nome, mas é a esposa daquele Roberto Justus, que gravou um Sim. vídeo, não sei se você viu, gravou um vídeo toda maquiadinha, toda bonitinha, toda penteadinha, dizendo que estava morta de cansada porque tinha dormido uma noite toda com a filha. Não sei de quantos anos lá, porque a babá acho que estava de folga, não sei. E aí falando que estava morta de cansada. Gente, como assim morta de cansada? Ela dormiu uma noite, quando na verdade o comum é que a babá, a empregada dela, que dorme com a filha dela todos os dias. Será que para a babá essa atividade também não é cansativa? Uhum. Será que ela, por ser mãe, talvez ela não tivesse uma obrigação maior do que deixar a babá dormir com a filha todos os dias? Então, assim, uma completa desvalorização, em primeiro lugar, Sim, do tipo de atividade, né? Por achar que aquela pessoa que fica dentro de casa, que lava, que passa e faz todo tipo de trabalho doméstico, não tem valor em relação àquela outra pessoa que sai, vai trabalhar num banco, ou numa loja, ou verdade. em qualquer outra empresa. Então, já começa por aí. A gente já tem essa desvalorização. A gente alia essa desvalorização a uma falta de oportunidade dessas mulheres, né? São mulheres negras, de baixa renda, que precisam trabalhar, muitas delas são chefes de família, então precisa daquele dinheiro para poder cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, e às vezes são famílias, né, compostas por muitas pessoas, então ela precisa daquilo ali, já junta com essa questão hereditária que a gente está dizendo, que vem de séculos passados, pode parecer um absurdo, mas isso vem, impregnado, como se fosse impregnado na classe. Então, a gente vai aliando tudo isso para a gente poder ver a condição que essas mulheres vivem até hoje. E, Verdade. às vezes, não é só o fato delas terem o conhecimento, não, eu só posso trabalhar se eu trabalhar de carteira assinada, só assim eu vou ter meus direitos. Mas o que que fala mais alto? É a Exatamente. necessidade daquele dinheiro ali no mês, ou é o conhecimento que ela tem de saber que a empregadora está fazendo da forma errada? É verdade. Então, as coisas vão se encaixando, né? Por bem ou por mal, as coisas vão se encaixando. Não, eu fico pensando na situação dessas mulheres na pandemia, porque assim, elas são o Sim. esteio da casa, elas que levam sustento para casa, e muitas Uhum. das vezes elas não puderam se cuidar, se preservar, porque como é que ia fazer para manter a família? Como é que ia fazer para levar o alimento, manter as contas de Uhum. casa, né? E talvez aí muitos direitos foram ainda mais Sim, deixados de lado, né? sim, sim. Principalmente porque se a gente está falando de uma estatística, que até a pandemia a gente tinha 28% apenas com carteira assinada, então a gente está falando aí de 72% de pessoas que foram obrigadas a se manter no trabalho, né, de uma certa forma, ou ficaram desempregadas sem nenhum tipo de renda, vivendo só à base de ajuda, porque nem o benefício do governo elas não puderam ter acesso, não tinham carteira assinada. Então, parte aí dos requisitos, elas já não teriam Perderam, mais. verdade. E uma coisa que eu fico pensando é essa questão de você falar que não é um serviço, não é um trabalho que é visto com respeito pelo empregador, pelas pessoas daquela casa onde ela trabalha. Uhum. E às vezes essa mulher ela trabalha de cabeça baixa, ela se sente inferior, né? Se sente mal. Eu vi um vídeo na internet, eu pequei em não ter anotado o nome aqui, de uma empregada doméstica, que ela fala idiomas, ela gravou o vídeo viralizou aí, acho que foi no ano passado, e lá ela fala que ela não é só uma empregada doméstica, ela leva bem-estar para aquela família. E é verdade. Se hoje você tem, seja uma trabalhadora doméstica, um trabalhador doméstico na sua casa,
de segunda a sexta ou até final de semana, ou uma pessoa que vai fazer uma limpeza na sua casa de uma vez por semana, 15 em 15 dias. Como que você se sente quando você entra na sua casa e ela está limpa? Gente, na vida que hoje todos nós levamos, na correria, às vezes você mal tem tempo, sabe? Você mal consegue fazer sua refeição ali, deixá-la preparada para você se alimentar bem, que dirá limpar a casa toda, dependendo do ritmo de trabalho que você tem, né? Uma pessoa, né, Paula, que ela vai ser uma pessoa da sua confiança, Nossa, com certeza, da sua confiança. com A certeza. minha mãe, ela foi empregada doméstica, aposentou nessa profissão, e na casa onde ela trabalhava, as pessoas deixavam dinheiro, deixavam documentos, vários outros objetos particulares da intimidade deles e questões financeiras que sempre que estava ali, sempre ficou. Então, assim, Uhum. você tem uma pessoa dentro da sua casa que, apesar de estar te trazendo esse bem-estar, ela ainda é uma pessoa de confiança. De confiança, que você pode sair, às vezes você fica horas fora de casa, você nem tem que se preocupar. Então, assim, essa questão do olhar, eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo é enxergar o outro lado também, né? Se você tem essa pessoa na sua casa, parar para pensar, poxa, ela está aqui hoje, mas como que ela está cuidando aqui da minha casa e dos meus filhos e os filhos dela e a vida dela, sabe? Se interessar pelo outro. Eu acho que às vezes o dia a dia, isso no geral, não é nem numa questão de julgar, mas o dia a dia, ele é tão intenso, a vida tá tão corrida, que às vezes a gente nem enxerga as pessoas que estão ali todo dia do nosso lado. Você está tão cansado, estressado, com raiva, olhando sempre para aquilo que te incomoda, que você não olha que às vezes aquela pessoa que está ali, que é a pessoa que mais colabora para que sua vida esteja nos eixos, está precisando às vezes de conversar, ou de um abraço, ou de um sorriso, ou só de você enxergar ela e perguntar: e aí, como é que sua mãe tá? Você falou que ela estava doente, ela melhorou? E isso é para qualquer outra pessoa, mas imagina essa pessoa que trabalha na sua casa. Você já se interessou por ela, você sabe onde ela mora, você sabe como que ela faz para chegar na sua casa, se ela tem que pegar a condução, quantos filhos ela tem, se ela tem um idoso que ela cuida, isso é interesse. Não é, eu não vou ficar me envolvendo, eu prefiro manter distância. Não é assim que funciona, né? É um ser humano que está ali. Eu vejo que é uma relação um pouco diferente se você é o dono de uma empresa e tem um funcionário lá dentro da empresa. Aham. Eu acho não, tenho certeza que é diferente, porque você tem aquela pessoa dentro da sua casa, então ela está na sua intimidade. Então, passa a ser uma relação de patrão empregado. Também não estou aqui para generalizar, né, e dizer que elas são a classe menor, hipossuficiente, e Uhum. que, né, a gente sabe que a toda regra existe a sua exceção, mas que são pessoas que estão ali na sua intimidade. Então, a sua relação com ela é uma relação diferenciada se fosse dentro da empresa, Verdade. completamente diferente, né? E a gente tem que zelar, sim, pelo bem-estar dela, da mesma forma que ela está ali para zelar pelo nosso bem-estar, né? Exatamente. Porque quem não quer sair para trabalhar e chegar em casa, está tudo organizado, tudo limpinho, você Nossa. entra, pega sua roupa, vai tomar um banho, senta no sofá, tudo tranquilo. Então, a gente tem que saber valorizar. É uma coisa engraçada, eu estava vendo uma reportagem outro dia, pensando nessa questão de valorizar, que você falou aí dessa socialite aí que estava cansada porque dormiu um dia com a filha. E aí esse repórter chamou atenção para uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou: "Vocês já perceberam como que alguns artistas eles tiram foto com os filhos, mas eles nunca estão carregando bolsas, geralmente, sei lá, tem 4, 5 filhos. Aí o casal tá lá carregando um do lado, outro do outro, o outro dando a mão, mas não tem uma bolsa, não tem nada. Você já parou para pensar que eles pediram para as babás se afastarem? Porque eles querem passar uma ideia de que eles fazem tudo sozinho. Isso não é real. Entendeu? E aí, por que não falar, né? Eu tenho sim uma pessoa, eu tenho uma babá que me ajuda, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, mas é querer passar essa ilusão de que não, aqui em casa eu que cuido, de desvalorizar o trabalho daquela pessoa. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu comecei a observar as fotos e faz muito sentido. É uma questão assim muito
interessante, porque é igual a gente falou no começo. As pessoas costumam dizer, ah, ela é quase da família, eu trato ela como se fosse da família, eu dou as minhas roupas para ela como se aquilo fosse, né, um grande favor, eu dou as minhas roupas para ela, eu trato ela super bem, só que aí, na verdade, não assina a carteira dela, não garante todos os direitos dela, coloca ela naquele quartinho lá do fundo, que, na Uhum. verdade, não é um quartinho, é uma despensa desativada, que não tem uma ventilação sequer. É, penaliza ela de todas as formas. Aí a gente vê a questão do trabalho análogo à escravidão. E se a gente volta lá no passado, que a gente não pode esquecer, o que os senhores faziam com as escravas? Mantinham elas dentro de casa, dava comida, às vezes poderia dar roupa, uma cama para ela dormir, um lugar para ela se higienizar, mas penalizava ela do mesmo jeito, porque ela era uma escrava. Sim, é verdade. Tirava ela da senzala, levava para casa grande, mas isso não significa que você deixou de ser escrava. Ela ia para o tronco do mesmo jeito, ela ia Exato. ser penalizada de alguma forma. Se ela não quisesse manter relação, por exemplo, com o senhor, ela Uhum, poderia ser penalizada. uhum. Então, essa relação, é claro que hoje, né, a gente está falando de uma era completamente diferente, mas que existe uma correlação, né? Hoje eu não trato ela como escrava, eu não ponho ela no tronco, mas eu coloco ela no quartinho do fundo, eu Exato, deixo de garantir os direitos dela, exato. eu privo ela da vida social, entre várias outras coisas que a gente vê por aí, né? Então, existe sim uma relação Sim. que a gente Isso, tem que saber valorizar. e isso é tão estrutural, isso que você falou, porque aí é o que eu falo do racismo estrutural, que às vezes as pessoas, Uhum. o brasileiro fala que não é racista, porque as pessoas acham que ser racista é xingar o outro, né? É virar a cara. Mas o racismo no Brasil, ele tá tão incrustado que às vezes nem a gente consegue enxergar o nosso próprio preconceito. Então, assim, a forma de eu tratar, a forma de eu enxergar o trabalhador doméstico tem muito a ver com essa estrutura. E o trabalhador que trabalha de cabeça baixa, que se acha inferior, que na hora de negociar um aumento, a pessoa quase morre. Eu acho que essa pessoa não deve nem dormir, porque com medo de perder o emprego, é um direito dela. Paula, e assim, muitas das vezes não tem nem negociação para Uhum. salário. Várias mulheres me procuram. Eu tenho um vídeo no canal, eu acho que é um dos primeiros, e é o mais acessado. E também o que mais tem perguntas. E muitas falam assim: ah, eu trabalho de segunda a sexta, recebo R$ 600. Ah, eu trabalho de segunda a sexta, de 7 às 19, ou pego às 7 e não tenho horário para largar, e recebo R$ 800. Meu salário está certo? Eu tenho um outro vídeo também que eu falo com relação a essa questão do salário, porque o salário da trabalhadora doméstica, aqui em Minas Gerais, é o salário mínimo nacional. Mas existem outros estados, como São Paulo, por exemplo, que tem sindicato, então tem convenção coletiva, tem o piso salarial, que é um pouco maior do que o salário mínimo. Só que, assim, pouquíssimas pessoas sabem disso e, apesar de não saber, oferecem esses tipos de, não vou dizer nem salário, porque isso não Barganha, pode nem ter né? nome, barganha, de pagar um valor menor. Aí a gente volta novamente de falar na desvalorização, porque eu dou aquele emprego para aquela pessoa, eu exploro ela, porque ela chega na minha casa às 7 e não tem hora para sair. Às vezes ela trabalha sábado, domingo, feriado, e vai receber R$ 800. Eu fico pensando também nessa época do ano agora, né? Que aí é aí que as pessoas passam a olhar um pouco mais, ainda mais para o seu próprio umbigo. Festa de final de ano, Uhum. reunir família, é jantar, é receber amigo. E aí, talvez nesse momento, elas ainda têm os direitos mais tolhidos ainda, né? Porque elas também querem estar com a família, às vezes vai rever um familiar depois de um ano inteiro sem ter contato, às vezes até mais tempo, e aí tem essa questão da ameaça, né? Que talvez aí fica mais forte nessa época, né? Exatamente, exatamente. Ou às vezes
a patroa vai viajar e acha que a empregada tem a obrigação de acompanhar Uhum. ela na viagem, ou às vezes a trabalhadora até acompanha, mas quando chega no destino, quem tem que arcar com as despesas da viagem é ela, hotel, alimentação, Nossa. etc. Assim, é muito difícil. Apesar da gente ter a Lei Complementar de 2015 para cá, que aumentou o leque de direitos, ainda assim existem pessoas que entendem que a trabalhadora doméstica vai receber pura e simplesmente o salário e boa. E tá E ótimo, está né? sendo muito. E tá ótimo. O desafio é muito Exatamente. grande. E hoje, Érica, a maioria que te procura, ou às vezes vai vendo os seus vídeos e vai abrindo a mente, porque eu acho que deve ser uma loucura, né? Porque eu fico muito chocada, porque minha mãe foi empregada doméstica, minha avó, minha tia. E quando a gente pensa 2015, poxa, minha avó foi empregada doméstica na década de 50, 60, eu tenho até medo de pensar as coisas que ela passou, né? E para piorar, ela ainda era analfabeta, ela não sabia ler e escrever, tinha duas filhas pequenas, então assim, é é assustador, sabe? Por isso eu sou muito grata, porque eu falo, poxa, com tudo isso, eu consegui, elas conseguiram vencer tudo isso para eu estar aqui hoje, meus irmãos, meus sobrinhos, porque não é fácil. Nesse Brasil, não se vive, se sobrevive. O negro não vive, ele sobrevive. A impressão que dá é que estão tentando acabar com a gente o tempo todo. E que você, todo dia, você está ali, sendo resistente, dizendo, beleza, mas eu tô aqui, porque não é exagero. Então, assim, a minha avó, a sua mãe e tantas outras mulheres que hoje têm, sei lá, 70, 80 anos, eu não tenho mais a minha avó, né? Ela não tá mais aqui. A minha tia ainda trabalha. E às vezes a gente ouve as pessoas falando assim: ah, você deu muita sorte de ir para aquela casa. Isso me mata, cara, na hora que eu escuto isso. Só que aí a gente tem também que eu falo que é o exercício de você não falar às vezes as coisas, porque cada um tem um processo de consciência, né, Érica? Então não dá para você chegar também falando sem pensar em qualquer lugar, porque ao invés de ajudar, você vai piorar a situação. As pessoas têm o tempo delas de enxergar isso. Pô, eu demorei a enxergar. Por que que eu vou querer que as outras mulheres, que a minha tia, que tantas outras enxerguem? Mas a gente escuta isso. Nossa, deu sorte demais de trabalhar na casa de fulano de tal. Porque ele é muito humano, ele não deixa, de sábado e domingo você pode folgar, nossa, ele deixa. Como é que é? Ah, você não tem que passar roupa. Cara, você vai ouvindo aquilo e você fala, minha nossa senhora. Mas é real, né? Para quem saiu do chicote para agora, para uma casa onde você pode folgar domingo, né? Exatamente. E, além disso, ainda tem a questão da humildade mesmo da pessoa, É, de achar assim, ah, não, eu não vou requerer meus direitos, não, porque, vai sujar minha mexe com carteira, isso eu não, não gosto sou. disso. Isso mesmo. Isso, recentemente eu fui procurada por uma, nós até entramos com a ação, sabe? E aí veio ela sozinha conversar comigo, ela trabalhou na casa há 8 anos, só que não era assim uma trabalhadora doméstica normal, vamos dizer assim, normal. Ela trabalhou aqui em Ouro Preto, porém, a patroa dela tem a casa aqui, é como se fosse essas casas de finais de semana, sabe? Uhum. Para ela descansar. Então, a minha cliente, ela era como se fosse uma caseira. E aí, toda simples, ela me procurou porque ela estava muito cansada e ela não queria continuar mais, etc e tal. E o trabalho não era muito pesado, mas que a patroa explorava dela demais. E aí a gente conversando, ela, no segundo atendimento, ela me mostrou um áudio de conversa entre elas no WhatsApp. E a conversa da patroa era assim: olha, fulano, eu não te vejo como empregada doméstica. Você é minha amiga. Quando eu vou aí para Ouro Preto, que eu peço para você fazer o jantar para mim, você vê que eu te peço por favor. Eu te peço por favor para você fazer a comida para mim. Mas eu nunca te vi como empregada doméstica. Mas aí a mulher vai na casa dela, no mínimo 3 vezes por semana. Todo final de semana tem gente na casa dela, aqui em Ouro Preto. A mulher cozinha,
a mulher cuida da casa dela. Aí, será que o fato dela falar, eu não te vejo, eu não te trato como uma empregada doméstica, é para dizer que eu tenho uma amiga que trabalha para mim, que cuida Sim. da minha casa? Então, as pessoas, eu não sei se confundem ou se elas querem confundir, né? E achar que, dizer que eu não te trato como uma empregada doméstica, Uhum. eu Vai não tenho diminuir, obrigação, né? isso, eu não tenho obrigação de pagar os seus direitos, Sim, sim. né? É muito pesado, assim, Muito. você ouvir isso, porque, assim, eu, sinceramente, e até para quem vai assistir esse vídeo depois, por que que é importante a gente falar dessas coisas? Eu acho que não dá mais para a gente ficar julgando a poeira para debaixo do tapete. Já fizeram isso durante muito tempo. Eu Sim, sei que algumas pessoas vão ver e vão falar assim, cara, essas meninas estão falando disso, deixa isso para lá. Não podemos mais deixar isso não para lá, podemos mais. sabe? Porque Uhum. é pegando nesse tipo de sentimentalismo barato, porque essa mulher com certeza sabe das condições dessa mulher que trabalha com ela, e usa disso para segurar ela. Tipo assim, em outra casa, você não vai ser tratada como eu te trato. Eles não vão deixar você, por exemplo, folgar e você vai usando isso como uma forma de controlar. Usa o medo. Por quê? Qual que é o maior medo dessa mulher que precisa trabalhar? Que às vezes cuida até de neto, coitada, já era para estar, né, usufruindo de tantos anos de trabalho, está cuidando de neto. Né? Às vezes a gente vê na pandemia aí senhores e senhoras de idade que deveriam, que tinham o direito de estar descansando, mas nesse país a gente sobrevive mesmo, eles estão trabalhando, sabe? Trabalhando que nem como se tivesse 30 anos de idade, 40 anos de idade, entendeu? E fica ouvindo esse tipo de pressão psicológica, porque isso é pressão psicológica, Isso é né? pressão, com certeza. Olha, você tem uma netinha agora, olha quanta coisa eu Uhum. posso fazer para te ajudar, entendeu? Sim. Então, assim, Ah, eu não gente, te é um vejo como absurdo. doméstica. Você é minha amiga. Pô, olha, eu não estou generalizando. É claro que podem existir situações em que há o respeito, em Com que há certeza. realmente essa empatia, esse cuidado, mas, gente, isso é a minoria. A gente está falando aí de 92% de mulheres, 63% negras, 28% com carteira assinada. Então, os números estão dizendo o contrário, né? Que o tratamento é de cabresto. Né? Teve o caso daquela empregada doméstica que explodiu na mídia também no ano, acho que foi no início do ano passado, que até a carteira de trabalho dela e a pensão que ela recebia não ia para A ela. Madalena, acho que é a Acho que era Madalena. a Madalena. Acho que é a Ela não tinha Madalena. acesso nem para comprar absorvente para ela, Uhum. entendeu? Então, assim, cara, se a gente não E enfiar o dedo nessa. uma outra coisa que eu também acho muito importante é com a questão da impunidade. Sim, Eu tenho uma empregada doméstica hoje na minha casa, eu não registro a carteira dela, eu não cuido dos direitos dela, etc. e tal. Aí mando ela embora. Não acontece nada. Ela não me leva na justiça, a gente briga, não acontece nada. A próxima que vier no lugar dela, eu vou fazer a mesma coisa. E por aí vai, por aí vai. A gente tem o exemplo aí daquela babá que pulou da janela do prédio para fugir da mulher. Ela já tinha feito quantas mulheres vítimas desse mesmo sim, ato agressivo, sim. dessa violência. Então, a impunidade, ela vai causar isso. Antigamente, na época das nossas mães, da sua avó, não existia isso. Eu acho, eu até não, igual você mesmo disse, eu não julgo essas mulheres que vivem, acabam aceitando essa realidade justamente por isso, porque muitas têm medo de ir para a justiça, porque acha que vai entrar na justiça contra uma pessoa que tem dinheiro, então ela tem dinheiro, então ela que vai sair na vantagem, Vai se queimar, porque vai a patroa vai queimar, contar para todo mundo, né? exato, ninguém vai querer contratar mais, vai ficar minha carteira. Então, todas essas questões também impedem elas de Sim. fazer valer os seus direitos, né? Não, é muito chocante. Eu assisti um Sim. documentário no Globoplay que é só de empregadas domésticas. E lá
mostra uma empregada doméstica que ela veio do Nordeste para São Paulo, para morar com a irmã. E aquele sonho, né? Vou para a cidade grande, vou ter meu dinheiro, vou ter uma vida melhor do que eu tenho aqui com meus pais no interior. E ela conta que quando ela foi nessa casa que ela ia trabalhar, a casa era maravilhosa. Ela falando que parecia casa de novela. E ela pensou, nossa, vai ser muito bom trabalhar aqui. Que na hora que a irmã dela foi embora e ela ficou lá, a dona da casa levou ela para um quartinho, lá no fundo, um quarto assim, o quarto estava todo sujo, com um monte de coisa amontoada, e ali ela assustou, ela falou, mas tem tantos outros quartos, ela, mas é aqui que você vai ficar. E a coisa mais chocante da história dessa mulher é que ela fala que nem o papel higiênico ela podia usar. Eles usavam o papel higiênico para limpar a urina e colocavam num varal para secar e disseram para ela, é esse papel higiênico que você vai usar. E ela passou por isso durante muito tempo. E aí perguntaram para ela, por que você nunca contou para sua irmã? Ela falou, olha, minha irmã que me ajudou a achar esse emprego. Eu vim aqui para ajudar, não para causar problema para a vida dela. Então ela foi aguentando aquilo durante muito tempo. Até o dia que ela foi embora e nunca mais voltou. Pensa bem, São Paulo, uma casa assim, de classe média alta em São Paulo. Isso, gente, agora. Entendeu? Então, assim, é muito sério. Estamos em novembro, né? Então, eu acho que foi esse ano ainda, o Ministério Público ele fez uma operação numa cidade aqui perto de Ouro Preto, que pegou uma senhora de 80 anos, na situação análoga à escravidão. Em Ouro Preto? Não, perto aqui de Ouro Preto, Perto. Uhum. aqui na região. E uma senhora de 80 anos. Então, a situação está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Verdade. Essa história que você está falando com relação a essa questão do papel higiênico, como tantas outras, de mulheres que são impedidas de comer, ou que apenas podem comer o resto daquela criança que largou. Eu já tive relatos aqui em Ouro Preto, de domésticas que a patroa escolhe qual é o pedaço de carne que ela vai comer, Uhum. qual parte do frango que ela vai poder comer, que ela vai poder comer só depois que todo mundo da casa já estiver satisfeito. Então, essas situações, elas estão muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E aí, quando você fala que não dá mais para deixar isso para depois, que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa discutir, isso é muito importante, porque é só assim que a gente vai conseguir evoluir ainda mais. Se a gente Claro. for comparar, né, a nossa CLT era de 1943, relativamente nova, relativamente recente, mas só que é uma Constituição, uma consolidação de leis que não trouxe com abrangência o trabalho doméstico. Olha a É, diferença de 1943 para 2015, quando a gente teve parte dos direitos efetivados para essa categoria. Então, se a gente for pensar, a gente teve uma evolução? Teve, né? A gente não tem como negar. Mas só que não adianta estar só na legislação. A legislação ela tem que ser aplicada. O verdade. direito tem que prevalecer, né? E pensando nisso, Érica, no direito, né, nessa evolução, você consegue ver como que vai se, como que será o futuro dessas trabalhadoras, desses trabalhadores domésticos daqui a alguns anos? Você consegue ver melhora? Como que você enxerga isso? Paula, assim, eu acho que se a gente continuar nesse ritmo que a gente está, trazendo esse assunto, debatendo muito mais, hoje a gente tem correntes, a gente tem pessoas que idealizam esse assunto, né, e que realmente discutem, a gente tem a melhorar, a gente tende a melhorar. Apesar de passos lentos, né, a gente vem evoluindo. Então, eu acho que a gente discutindo mais, conversando, trazendo mais conhecimento para essas mulheres. Uma outra coisa também que a gente não comentou aqui, e que é importante a gente falar,
existe a diferença entre mulheres empregadas domésticas brancas e negras. Existe essa diferença, né? Então, são questões que a gente precisa discutir. A gente precisa trazer para Sim. uma mesa redonda para discutir, e também não esquecendo, né, das políticas públicas, porque também é importante, mas eu sou otimista. Eu penso que se a gente continuar, a gente pode melhorar sim. Que bom ouvir isso de você, que é da área do direito. E eu acho que a gente não pode mesmo, sabe, perder a esperança, porque é o que a gente estava falando lá no início. Quando eu penso na situação da minha avó lá em 1950, e hoje, pô, já melhorou bastante. Daquela mulher que saiu lá da Casa Grande, assim que acabou, assim que, digamos assim, foi abolida a escravidão, para hoje, já tivemos um avanço. Mas todo avanço ele precisa dessas questões, a gente precisa falar, precisa procurar, precisa entender. Então, você que está aí assistindo, que conhece alguma empregada doméstica, empregado doméstico, trabalhador doméstico, que não entende dos seus direitos, hoje a internet está aí justamente para trazer essa acessibilidade, né, para que as pessoas tenham acesso à informação. A Érica tem um canal onde ela coloca vídeo toda semana a respeito. Então, busque os seus direitos. Não dá mais para a gente ficar também achando que, mas eu vou caçar confusão, é mimimi. Não é mimimi, é real. Né? A Érica deu exemplos reais e atuais aqui de pessoas sofrendo com trabalho análogo à escravidão, com assédio moral, com pressão psicológica para que aquela pessoa continue naquela situação de se sentir menor, inferior ao outro. Então, assim, eu gosto de conversar dessas coisas, eu gosto de deixar pelo menos um barulhinho na cabeça de quem for assistir, porque às vezes a gente nunca parou para pensar nisso. Isso que a Érica falou, de que a condição da empregada doméstica branca para a negra é diferente, isso é social. E outra coisa, nós não somos minoria. Sempre falaram que é porque o preto, o branco, o preto, o pardo e o negro são minoria. Nós não somos, nós somos a maioria da população brasileira. Mas a gente é tratado como se não existisse. Entendeu? Então, assim, tá na hora sim, a gente é tratado diferente sim. Se você tem uma amiga que nasceu com você na favela e ela é branca e você é preta, você sabe exatamente que é diferente. Às vezes, na mesma família, né? Você tem uma irmã que tem a pele mais clara que a sua, e o cabelo, às vezes, diferente, ela vai ser tratada diferente, porque isso é estrutural na nossa sociedade. Mas não é para você ficar de cabeça baixa e pensando, pô, é isso mesmo, não tem jeito. Tem sim. Vamos focar naquelas pessoas que conseguiram romper essa barreira. A minha avó, com toda dificuldade, conseguiu romper a barreira. Analfabeta, criou as 2 filhas. Hoje eu tô aqui, meus irmãos, meus sobrinhos. Érica tem a história dela, o legado dela, da família dela. Então, a gente tem muita história de histórias bonitas de superação. O que não dá é para a gente ficar fingindo que o problema não existe, né, Érica? Sim, exatamente. E achar que, né, que tudo são flores. Isso Porque, aí. infelizmente, no ambiente doméstico, no trabalho doméstico, infelizmente, não é essa a realidade. A gente, né, com base nas estatísticas que você disse aí, a gente conta nos dedos aquela trabalhadora, aquele trabalhador doméstico que tem os seus direitos garantidos, da forma correta, conforme determina a lei, né? E aí, às vezes, eu já conversei com algumas pessoas também que são os empregadores, os patrões, e aí eles têm aquela desculpa, mas a gente ter um funcionário é muito caro, eu tenho que pagar INSS, eu tenho que pagar fundo de garantia, eu tenho que pagar isso, aquilo, se ela ficar grávida, ela vai ter estabilidade. Ué, gente, então, é melhor não ter, Melhor ter um robô, né? não é? É melhor. Ou então é melhor a pessoa mesmo pegar e fazer. Mas o Exatamente. qual que é a prática? Não, eu vou chamar uma pessoa, eu vou trazer ela para trabalhar na minha casa, aí eu vou oferecer um prato de comida, porque ela está precisando, eu vou oferecer para ela algumas roupas que eu não uso mais, alguns Isso aí. sapatos, e aí acaba ficando naquela troca, né? Você trabalha para mim, que tudo que eu tiver que doar, eu vou Eu doar te para você. passo. Cria dependência emocional na pessoa, né?
Exatamente, exatamente. E além da dependência emocional, a pessoa sente que ela tem uma obrigação, Isso que é o mais né? doloroso, isso Nossa, que é o não vou mais fazer isso com doloroso. fulano, não, É, que fulano é assim, que fulano é assado. Essa cliente mesmo que eu estou te falando, a gente só conseguiu entrar na justiça porque o filho dela entrou no meio e o filho dela falou, não, mãe, eu não aguento mais ver você nessa condição. Eu não aguento mais, essa mulher te explora, essa mulher isso, essa mulher aquilo. E, assim, às vezes acaba sendo até um pouco complicado, porque a gente, por ser, né, filho de empregada doméstica, a gente vê a situação, não, você fica né? pé da vida. Sim, porque dói para um filho ver a mãe É, ganhando R$ 300 por mês, sem direito nenhum, sendo explorada, e ainda assim, ela com todo o pesar, com toda a consciência ela pesar deve ter do que ela está sofrido fazendo. muito, né? Tem muito Exatamente. isso, esse sofrimento de se livrar, né? Não, ela não vê às vezes, não, eu não quero prejudicar, eu só quero, sabe, ter meu direito. Mas se isso for causar algum problema, eu prefiro abrir mão, né? É muito doloroso. É pesado esse assunto, é um assunto que rende. A gente já fez, acho que, uma live. Estamos fazendo esse vídeo e dá para a gente conversar muitas outras vezes que nunca vai ser o suficiente, porque é muito Esgota. exemplo pesado, Não, né? não se esgota. E é como eu disse, a gente acha que está lá longe, né? Que essa situação não nos rodeia. Não, muito pelo contrário. A estatística está aí, né? Ela não vai mentir. É, os números não mentem, não mentem. Exatamente. Então, assim, está muito perto da gente. Está muito perto. E assim, para ser bem sincera, se a gente fizer uma roda de conversa, você pode ter certeza que dentro dessa roda vão ter pessoas que ou tem a mãe, ou tem uma irmã, ou às vezes ela mesma vive uma Uhum, situação como essa, ou ela conhece alguém, um vizinho. Pode ter certeza que dali vai sempre sair tem. exemplos próximos. E a gente tem que ficar alerta com relação a isso, É, né? eu acho que a gente está vivendo um momento muito particular na nossa sociedade, que a gente não está mais normalizando as coisas. Tipo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tá claro que isso não existe mais. Então, se você escuta uma pessoa falando, nossa, eu trabalho naquela casa ali, e você tem que ver as coisas que eu tenho que fazer lá, mas eu tenho medo de perder o emprego. Se você está ouvindo isso, você é cidadão. Não é caçar confusão, não é ser igual as pessoas falam, você vai caçar, ficar levantando bandeira. Não é levantar bandeira, gente. Você está vivo, você está aqui no planeta. Se você for fechar o olho para tudo que está acontecendo, você está se enterrando vivo. Sabe? É você poder ajudar, estender a mão para essas pessoas. É falar com ela que, ó, tem direito, procura tal pessoa. Olha, eu não entendo muito desse assunto, não, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Isso aí você já está fazendo, dando um grande passo, porque a escolha é dessa pessoa. Mas você pode estender a mão para ela. Né? Eu acho que é isso, é o acordar. Às vezes eu ouço julgamentos, críticas, às vezes, as pessoas falando assim: ah, eu prefiro não falar disso, não, sabe, Paula? Porque tá muito difícil hoje viver. Se você for falar de preto, você vai ser atacado na internet. Se você for falar de feminismo, você vai ser atacado na internet. Mas como é que eu não vou falar? Azar se eu vou ser atacada, mas assim, eu preciso fazer minha parte. Se hoje, eu vejo a rede social hoje como um espaço de fala para a gente. Imagina se a gente fosse esperar uma televisão, um rádio. Pelo amor de Deus, a gente nunca ia ter, ia demorar demais a ter um espaço para falar. Então, hoje, se você tem um canal, se você pode falar para levar consciência, eu acho que já é um grande passo, né? Percebi que ali elas se sentem mais à vontade. Uhum. Eu comecei no Instagram, Facebook, e aí eu percebia que eu não recebia nenhum tipo de contato delas. E isso, assim, de uma certa forma, me deixava um pouco incomodada, porque eu queria atingir essas mulheres. Sim, Porque as outras mulheres, empregadas de outras empresas, né, com outras relações contratuais, elas têm uma facilidade muito maior de acessar um advogado, ou um amigo, ou às vezes ler um livro. Agora, as domésticas não. Pelas perguntas que eu recebo no YouTube, eu percebo que elas estão ali jogando ali, salário da empregada doméstica. Aí cai um vídeo lá. E aí ela assiste aquele vídeo e ela tem a liberdade de tirar a dúvida dela naquele vídeo.
Então, por isso eu resolvi direcionar o YouTube para elas, porque é um local onde que elas se sentem à vontade de perguntar, de falar de uma condição ali atual que ela viveu ou que ela está vivendo, fulano que quer perguntar para a mãe dele, para a Uhum. esposa. Então, é um canal para isso, né? Já que o advogado, eu sou proibida pelo Código de Ética sair, né, de pessoa em pessoa, direcionando, então eu falei, não, então eu vou levar essa informação de uma outra forma. Mas eu quero levar, eu quero fazer essa diferença para elas, né? Para assim, por mais que elas, igual você falou, a opção de entrar na justiça, de outras coisas, é dela. Mas eu estou levando a informação de que ela tem aquele direito. Sim, sim. Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo falando sobre o salário de família. Olha, para você ver, o salário de família é um benefício do INSS tão comum quanto o fundo de garantia, por exemplo. E uma pessoa entrou em contato comigo pelo canal, falando que ela nunca soube que as empregadas domésticas teriam direito ao salário de família. E tem direito. Né? Muitas são mães de muitos, né? Menores, às vezes tem um grupo familiar grande, e ela tem esse direito. Então, por isso eu direcionei o YouTube praticamente especialmente para elas, para poder Não, trazer as informações. e eu te admiro muito por isso, Érica, porque assim, até Obrigada. então eu nunca tinha visto, sabe, o direito trabalhista de mulheres direcionado para o trabalhador doméstico. Até então não tinha visto. Aprendo muito com você. Meu olhar, ele se abriu muito para isso. Então, assim, de verdade, sabe, eu acho que é um trabalho muito bonito que você faz, porque você está levando consciência, libertação para muita gente que às vezes não está nem dormindo direito, está sofrendo, porque é difícil para a pessoa cortar esse vínculo, sabe? Porque tem muita emoção ali junto, uma dependência emocional financeira, às vezes é Uhum. filho, a família começa a se envolver toda, então assim, não é fácil, é quase como um divórcio, né? Então, é sofrido. E esse trabalho que você faz é de cura, sabe? Eu vejo isso como uma cura para aquela mulher que descobriu que tem o direito. Olha, eu tô aqui sofrendo, passando isso, eu tenho, é direito, é meu, eu posso ir atrás dele. Não tô caçando confusão, eu tô só buscando o meu direito. Então, assim, quero te agradecer demais de você ter aceitado de novo, estar aqui comigo falando disso. Vai ficar aqui embaixo o endereço do canal da Érica, mas fica à vontade para falar de novo dele, porque eu acho muito importante as pessoas que forem chegar aqui para ver esse bate-papo, irem lá no seu canal, disseminarem o seu canal para o maior número de pessoas, porque a gente tem muitas mulheres que precisam dessa informação, que precisam desse acesso, né, Érica? Fica à vontade para falar de novo o seu canal e já te deixo aqui, meu muito obrigada. Foi gostoso demais esse papo e a gente tem que falar mais vezes, porque rende pra caramba, né? Beleza. Uhum. Não, e tem assunto, minha filha, para várias e várias e muitas horas, Verdade. porque é uma evolução constante, né? E no meu canal é isso também. Eu sempre, os assuntos, eles se esgotam, mas a gente sempre fala de um mesmo assunto de formas diferentes, mesmo porque cada um tem o seu jeito de entender, de compreender, né? Quando eu falo para você que sem carteira assinada você entende de um jeito, para outra, ela não consegue assimilar que sem carteira assinada, sem direito nenhum. Então, eu sempre procuro falar numa linguagem mais direcionada e, como você disse, é uma libertação. A minha tentativa, o meu objetivo é esse. Se eu estiver ajudando uma trabalhadora doméstica a conhecer os seus direitos, a saber do que ela realmente ela tem direito, o que ela pode, o que ela não pode fazer na sua relação de emprego, eu já me sinto assim feliz e satisfeita, porque essas mulheres elas têm o direito, mas muitas não sabem, por humildade, por falta de acesso, por não compreender, às vezes até já ouviu Uhum. falar, mas não consegue compreender. Então, o meu canal ele é direcionado para elas. E
tenho lá o Instagram com as dicas lá diárias, de uma forma um pouco mais ampla, mas também não deixa de ser um canal de informação, né? Deixa aí seu endereço, Érica, do Instagram e do YouTube de novo, para quem não pegou, vai ficar Tá. aqui embaixo também, mas fala de novo para gente. Do Instagram é o @ericasilva.advogada. O YouTube é a Érica Silva. E tem também o site, né, que é advocaciafeminina.adv.br. O site também ele é um pouco mais geral, mais amplo. Eu trago artigos também direcionados para as trabalhadoras domésticas, mas o canal mesmo é o YouTube. Lá a gente vai encontrar uma variedade muito maior e bem mais direcionado para elas. Ótimo, Érica. Muito obrigada. Foi ótimo. Gostei demais. Sempre aprendo conversando com você sobre esse tema, sobre esse assunto. E, enfim, espero que a gente consiga mudar a vida de pelo menos uma pessoa que acessar esse vídeo aqui, que ela tome a decisão de buscar a informação, de mudar a vida dela. Muito obrigada, Érica. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Eu fico completamente assim muito feliz. É um assunto que para mim falar, né, é uma satisfação muito grande e adoro participar dos seus projetos. Sempre que você quiser me chamar, pode me chamar que eu Com vou mesmo, certeza. à vontade. E mais uma vez obrigada. E falar para o pessoal que está assistindo, que vai assistir o nosso vídeo, para espalhar informação, né? Isso aí. A gente tem que fazer ela Divulgar a chegar. informação, eu acho que é muito importante, porque, igual você falou, se a gente atingir uma pessoa, já, né, a gente já mudou a vida de uma pessoa, então a gente já atingiu o nosso objetivo. Com Então, vamos certeza. espalhar a informação.